Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que seja assim incrível, que você veja a glória de Deus mais e mais, porque é de glória em glória. Não tenha medo, dependa do seu Abba, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é um Deus presente, amoroso, misericordioso. A sua bondade não se pode medir. É incrível, Ele é um Deus provedor, que cuida dos seus filhos, que está sempre presente ali. Tudo que nós temos que fazer é estar na presença dEle, confiando, dependendo inteiramente dEle. Você não depende de circunstâncias, da sua capacidade. Você depende dEle. Caminha com base na sua palavra. E quando uma pessoa realmente decide viver assim, confiando no Senhor, e não olha para a circunstância, para a dificuldade, mas olha para Ele, ela vive mudanças inacreditáveis. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada, à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã? Por não ter tido um filho. Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Gente, eu fico impressionada com isso aqui. Moisés levou o caso perante o Senhor. Aquilo foi tão surpreendente que ele viu que aquilo não podia ser ignorado. E ele levou o caso até o Senhor. Olha o que o Senhor disse. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Primeira coisa que me encanta, a terra era uma promessa, mas não tinha nada ainda em mãos, não tinha conquistado. Eles não tinham nem entrado na terra. Tanto que ela foi falar com Moisés ali na tenda do encontro. Mas essas mulheres creram na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, na conquista da terra. Olha a fé delas, elas não tinham um olhar como que, quem sabe, não, elas tinham certeza que o Senhor já tinha entregado a terra e que a qualquer momento o povo ia tocar. E elas tomaram, sabe, elas foram possuídas por uma coragem e tomaram uma decisão, mas muito ousada.
imensa ousadia. Numa sociedade onde a mulher nem contada era. A mulher não tinha voz. Elas se juntam e decidem ir até a tenda do encontro, a entrada da tenda do encontro, para falar com Moisés e dizer, olha, é o seguinte, o nosso pai morreu, ele não estava na rebelião de Corá, mas ele morreu pelo pecado dele. Né? Então, elas aqui são sinceras. Ele morreu porque ele estava desalinhado do Senhor. Ele não deixou filhos. Mas nós queremos a herança. Nós cremos na conquista da terra. Nós cremos e nós queremos a herança. Eu fico encantada porque essas moças eram para ter nascido já dentro da terra prometida. Mas a gente já sabe, conhece essa história, né? Quando os pais não quiseram entrar por incredulidade, duvidaram do Senhor, perderam o portal que estava aberto, a unção que eles tinham para conquistar a terra, o Senhor disse, agora vocês não entram. Agora os filhos vão entrar, mas vocês não. E esses filhos eram para ter nascido dentro da terra prometida. Acabaram nascendo no deserto. Mas você vê uma fé viva. E elas foram reivindicar uma coisa que elas não tinham direito. A lei dizia que não. A herança ia para o filho, não para a filha. Elas acreditaram. Elas criam tanto na palavra do Senhor. Elas creram na conquista da terra de tal maneira que fez com que elas também crescem. Que uma lei podia ser mudada só para favorecê-las. Elas foram até Moisés, que eu tenho certeza que o Moisés ficou encantado. Com tanta gente incrédula do lado dele, morrendo por conta de incredulidade. Chega essas meninas ali e se prostram e falam, ó, nós acreditamos na conquista da terra. E nós não temos direito, por lei, a herança, ao nosso pedaço de terra. E nós queremos essa mudança. Gente, eu fico impactada. A lei dizia que elas não tinham direito. Era para o filho, não tem filho, então não tem herança. E elas creram que a lei podia ser mudada. E elas foram e reivindicaram. Para mim é forte demais. É um negócio assim que me impacta. E deve impactar você. Foi tão impactante para o Moisés que ele foi até Deus e falou, Senhor, tem umas mulheres aí, as filhas de Zelofeade, estão reivindicando a herança delas. E o Senhor, olha o quanto Deus responde fé. A fé muda tudo. Porque elas mostraram uma fé viva. Elas estavam dizendo, eu creio, nós cremos na palavra do Senhor, na conquista da terra. E nós queremos a nossa herança. Nós estamos aqui reivindicando que a lei seja mudada. E que tenhamos o direito à nossa herança também. É lindo demais. Aí o Senhor falou, elas têm razão. Vamos mudar a lei. Mude a lei. Elas têm razão. Dê a herança delas.
E de agora em diante isso vai ser uma lei. Tá mudando a lei. Você tá vendo? Uma lei foi mudada. Meu Deus, eu me arrepio aqui. Uma lei foi mudada. Olha, eu percebo a presença do Espírito Santo. Ele está falando com alguém aqui fortemente. Gente, eu me arrepio dos pés à cabeça. Uau! Obrigado, Senhor. Ele está confirmando. Uma lei foi mudada. Porque essas mulheres tiveram uma fé corajosa, ousada. Elas foram reivindicar. Elas não se intimidaram. Elas não se calaram. Elas não deram aquilo como definido. Apesar delas saberem que era uma lei. Aquilo estava definido. Elas creram que a lei podia ser mudada. Que a lei podia ser mudada. E foi! Porque elas buscaram no lugar certo, na tenda do encontro. Elas se prostraram na tenda do encontro, diante da tenda do encontro, a entrada. Elas falaram com o homem de Deus, que foi tão impactado que foi falar com Deus. E Deus disse, elas têm razão. Vamos mudar a lei. Muda a lei. Pois essa atitude delas não só fez com que uma lei fosse mudada, que favoreceu a vida delas, como a partir dali passou a favorecer todas as mulheres. Então, as mulheres que não tinham esse direito passaram a ter. Você está vendo? É recorrer a Deus. Não é ficar aí fazendo joguinhos e tentando atravessar e arrombar portas e fazer isso e aquilo. Para! Isso aí é dar murro em ponta de faca. Vai pelas vias certas. Dependa de Deus. Reivindica aos céus, clama aos céus. Tenha coragem de ir no nome do Senhor dos Exércitos. Tenha coragem de ir lá, reivindicar, em nome de Jesus. Vai pela fé. Está aqui uma fé corajosa, ousada. Elas fizeram um negócio estrondoso. Porque nem contadas elas eram. E elas acreditaram que não só a palavra ia se cumprir, que eles iam conquistar a terra, como que a lei podia ser mudada e elas iam passar a ter direito à herança delas. É incrível. A fé, sempre que eu leio, olha, quanto tempo que eu prego sobre as filhas de Zelofeade, e eu sou sempre impactada. Eu vejo o Espírito Santo sempre se mover, linda e poderosamente. E é o que ele está falando com você. Ele está aqui deixando claro que se você fizer o que essas mulheres fizeram, acredita, creia, corajosamente, ousadamente, que o que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. E que você não vai ficar de fora do que Ele prometeu. De fora da promessa, porque elas não tinham direito a nenhum pedacinho de terra, a herança, elas não tinham. Mas elas reivindicaram, elas creram que isso podia mudar. Elas queriam participar do mover. Elas queriam viver essa glória. Elas queriam a herança delas.
E elas creram. E elas romperam uma barreira. Quando elas simplesmente creram e se moveram em fé para reivindicar aquilo que elas queriam. Aquilo que elas acreditavam. Isso foi muito forte. E eu sei que Deus está falando aqui com alguém. Ele está dizendo que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele é poderoso para mudar um sistema, regras. Ele é poderoso para mudar leis, para favorecer seus filhos. Aquele que crê. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem tem noção. Você não tem porque não pede. Quando uma pessoa crê na palavra do Senhor, ela crê. Não, isso aqui é para mim também. Não. O Senhor prometeu, Ele vai fazer e isso é para mim também. E eu quero. É para mim também. Eu creio e eu me aposso disso. Ah, mas dizem que não dá, que não é possível. Ó, a lei diz isso aqui, ó, a regra é essa, ó, o sistema é assim, não tem jeito. Peraí. Quando o justo clama, o Senhor responde. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. E não é só pedir, é buscar, é bater, é insistir. Elas não ficaram lá desejando. Elas não ficaram lá só dizendo, ai, a gente crê, né, na conquista da terra, mas a lei diz que a gente não tem direito, né? Para nós, né? Não tem jeito, porque a lei, né? A lei, né? A lei. Elas ficaram lá chorando. Nossa, mas só porque nós somos, se vitimizando, nós somos mulheres e a gente não tem o direito. E se amargando, não! Elas creram, se levantaram e foram e se prostraram no lugar certo e falaram com a pessoa certa e reivindicaram o que era impossível. Deus está aqui dizendo, pela palavra, que Ele está pronto a operar o impossível. A mexer em algo que de forma natural está definido. Definido. Talvez é uma lei. Uma lei. Está definido. Mas Deus está dizendo que Ele continua sendo Deus. O Deus do impossível. Que quando uma pessoa se levanta e ela deixa claro que ela crê nele, na palavra dele, na ação dele, e ela se move em fé, ela dá condições para ele se manifestar, para ele mudar as coisas, porque nada é impossível para Deus. Essas mulheres creram que nada é impossível para Deus. Se o Senhor prometeu dar a terra, Ele não podia mudar a lei para que elas pudessem herdar, ter a parte delas na herança? Elas creram. E elas não ficaram lá paradas, só desejando. Elas se moveram, elas agiram, elas reivindicaram. Elas se moveram ousada e corajosamente. O justo é intrépido como leão. Nada é difícil demais para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus.
levante-se. Levante-se como as filhas de Zelofeade levantaram. Levante-se. E dependendo de Deus, vá para onde, vá para o lugar certo. Vá falar com a pessoa certa. Vá reivindicar o que é impossível. Creia no impossível. Creia que o Espírito Santo, através desse programa, está movendo você, incentivando você, impulsionando você a crer na palavra do Senhor. E a crer que se você se mover em fé e reivindicar corajosamente, você vai ver mudanças. Uma lei foi mudada. Porque essas mulheres creram na conquista da terra e que elas podiam herdar também. Creia. Creia na palavra do Senhor. Porque eu percebo o Espírito Santo impulsionando pessoas, porque ele responde fé. Ele não responde movimentos naturais, chororô, falatórios. Sabe, esse negócio de ficar buscando um meio, então, porque você fizer assim, porque eu fiquei sabendo que se você fizer assim, se você criar assim, pare de tentar dar um jeitinho. Algumas pessoas nunca vivem a glória de Deus, porque elas estão sempre buscando um jeitinho natural. Um jeitinho. É sempre um jeitinho que alguém, olha, não sei quem fez e deu certo, que você faz assim, que você cria assim, que você fala assim, que você... Gente, para! Vai pelas vias certas. Aprenda a depender do Deus do impossível. Faça o que é certo. Vá para o lugar certo, do jeito certo. Vá pela justiça. Vá com a verdade. Vai com a fé. É isso que você tem que fazer. Vá com a fé. Dependa da fé. Dependa de Deus. Aprenda a depender de Deus. Definitivamente, aprenda a acreditar que se está escrito, acontece na vida de quem crê. Aconteceu. E depois você vai ler, você vai ver, essas mulheres herdaram a terra. A terra foi conquistada. Elas herdaram a herança delas. Porque elas creram que era possível, não só a conquista da terra, como uma lei ser mudada para favorecê-las. Elas creram. O que teve de gente que morreu porque não creu, e elas creram. Isso foi surpreendente. Você está vendo? Tem gente caindo, sabe, perecendo, sendo envergonhado porque não crê. Mas tem gente que crê. Que crê tanto, que assim, não fica parado, se move em fé, pelas vias da fé, e vive a mudança. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo aqui. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. E hoje, talvez, você tenha um monte de negativas. Você vai se levantar com força, vai se mover em fé. Se mover em fé. Vai para onde você tem que ir, falar com quem você tem que falar, assim, ó, com a fé. Deus vai mudar. Aquele mudou uma lei. E eu sei que o Senhor vai mudar algo que é impossível para abençoar a sua vida. Talvez uma lei, um sistema que já está definido. Deus vai mudar para abençoar a sua vida. Você vai ver a glória de Deus.
Eu creio nisso. Se creres, verás a glória de Deus. E em que contexto essa frase o Senhor falou? Liberou essa frase? Quando ele estava lá adiando o túmulo do Lázaro para ressuscitar um morto de 4 dias. Então, assim, por favor, nada é impossível para Deus. Deus está pronto a mudar uma lei, como mudou para as filhas de Zelofeade, porque elas creram. Apenas creia e confie em Deus. Confie em Deus, creia, se mova em fé, ousadamente, e você vai ver a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e que esta palavra, Senhor, tenha levantado pessoas do lugar com fé, coragem, força, esperança. É uma palavra poderosa de esperança que nos leva a agir corajosamente numa dependência assim radical do Senhor. É depender do Senhor completamente, porque o Senhor é a resposta. Vai vir da sua mão. Não é da mão de alguém, é da sua mão. Quando nós cremos, Senhor, na sua palavra, é o que nós ouvimos, olha o que elas ouviram, olha o que o Senhor falou para Moisés. As filhas de Zelofeade têm razão. De agora em diante vai ser assim. A partir de agora a lei muda. Porque essas mulheres tiveram a coragem de acreditar e agir a fé e reivindicar aquilo que elas acreditaram que era possível. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo, Senhor, e oro para que um povo forte e corajoso já tenha se levantado com uma fé viva. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores que precisamos e onde este programa estiver chegando. Que esta palavra tenha transformado mentes e corações e levantado o teu povo com essa fé corajosa e que eu possa ver, Senhor, um povo romper todas as barreiras naturais, agindo a fé. Porque uma fé natural leva a resultados naturais, mas uma fé sobrenatural nos leva ao sobrenatural e a viver a sua glória numa medida que nós ainda não conhecemos. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme. Que trabalho maravilhoso. E é sua oportunidade, ainda mais com a palavra dessa aqui, né? Venha clamar, pega a madrugada, clame aos céus, reivindica, possua aquilo que é promessa. E você vai ver a glória de Deus. Domingo, Santa Ceia do Senhor e a consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e vamos de glória em glória. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.